Aviso: esta é uma história fictícia criada para entretenimento. Todos os personagens e eventos são imaginários. Meu nome é Marina, e durante anos fui a decepção da família. Enquanto minha irmã mais nova era celebrada por cada pequena conquista, eu construía um negócio sólido em silêncio. Quando finalmente não deu mais para ignorar meu sucesso, ela tentou me destruir. Esta é a história de como parei de ser invisível e finalmente mostrei minhas garras. Passei anos sendo a decepção da família, enquanto minha irmã era a princesa. Quando finalmente brilhei, ela tentou me destruir. A resposta veio embrulhada em um dossiê entregue ao sogro dela. Aos 23 anos, minha irmã estava ganhando um Mercedes conversível, mas eu estava comprando meu primeiro apartamento para alugar. Em um jantar de família, ela ridicularizou meu sucesso, mas as palavras da vovó a fizeram engasgar com o vinho. Nunca vou esquecer o cheiro de perfume caro misturado com inveja mal disfarçada. Meu nome é Marina. Tenho 31 anos agora. Se alguém tivesse me dito há 8 anos que eu seria dona de 4 imóveis, dirigiria um carro quitado e administraria uma empresa de design de interiores e decoração com 20 funcionários, eu teria rido na cara da pessoa. Não porque eu não tivesse sonhos grandes. Eu tinha. Mas crescer sendo constantemente comparada à minha irmã mais nova, Isabela, me ensinou a manter minhas ambições quietas, quase secretas. Isabela sempre foi a queridinha da família. Não de forma sutil. Se havia uma foto na sala de estar, era Isabela sorrindo com algum certificado de mérito. Se havia uma festa de aniversário com decoração temática, cara e bolo de confeitaria francesa, era para Isabela. Quando uma garota de 18 anos ganha um Mercedes conversível vermelho porque tirou notas medianas na faculdade de comunicação, você adivinhou, Isabela. Enquanto isso, eu me formei em design de interiores com um aperto de mão firme do meu pai. E agora? O que você vai fazer com isso? Da minha mãe. Não fui burra na escola. Simplesmente não me encaixava no molde que eles queriam. Eu não queria trabalhar em marketing corporativo, fazer mestrado em administração em uma universidade cara, ou casar com algum empresário amigo da família. Eu gostava de criar ambientes, de transformar espaços vazios em lugares acolhedores. Gostava de escolher cores, tecidos, de ver o brilho nos olhos de um cliente quando via seu espaço renovado. Mas no meu círculo familiar, trabalhar com as mãos, mesmo que fosse design, era considerado menos prestigioso. Era coisa de gente que não conseguiu algo melhor. Saí de casa aos 23 anos. Consegui um emprego com uma designer de interiores veterana chamada Helena, que tinha um pequeno escritório no centro da cidade. Ela era exigente, perfeccionista, e não tolerava desculpas. Mas me ensinou tudo. Como fazer orçamentos realistas, como lidar com fornecedores difíceis, como gerenciar expectativas de clientes ricos e exigentes, sem perder a compostura ou a criatividade. Eu economizei cada centavo que pude. Dividia apartamento com 2 colegas, comia macarrão instantâneo na maioria das noites, trabalhava fins de semana fazendo freelas de decoração para festas e pequenos eventos. Ninguém da minha família notou. Ninguém perguntou como eu estava. Só ouvia deles quando Isabela precisava de ajuda para escolher cortinas para o apartamento que meu pai tinha comprado para ela. Ou quando minha mãe queria opinião sobre a reforma da cozinha, mas sem me pagar, claro. Afinal, você trabalha com isso, é rapidinho para você, não é? Vamos avançar um pouco. Aos 24 anos, comprei meu primeiro imóvel, um apartamento pequeno e antigo em um bairro em ascensão. Reformei tudo sozinha nos finais de semana, com a ajuda de alguns prestadores de serviço que conheci no trabalho. Pintei paredes, escolhi cada detalhe, transformei aquele espaço. Então aluguei por um valor bom e usei o lucro para dar entrada em outro. Não postei no Instagram. Não comentei nos almoços de domingo. Mantive a cabeça baixa e a boca fechada. É o que você faz quando suas conquistas incomodam as pessoas ao seu redor. Minha família não me via como bem-sucedida. Apenas como alguém que trabalha com decoração. Não de forma orgulhosa, mas como pelo menos ela não está desempregada. Enquanto isso, Isabela estava cursando uma pós-graduação cara, viajando para o exterior a cada 3 meses com o dinheiro dos nossos pais, postando fotos em restaurantes sofisticados e eventos sociais. Quando ela começou a namorar Ricardo, filho de um empresário influente, e ficou noiva aos 22 anos, minha mãe quase desmaiou de felicidade. Isabela ganhou um anel de diamante que devia custar mais do que meu primeiro carro. As conversas em família giravam apenas em torno do casamento, da festa, do vestido importado. Eu? Eu simplesmente sorria e acenava. Já estava acostumada.
Mas as coisas estavam progredindo silenciosamente do meu lado. Aos 26 anos, já tinha 3 imóveis alugados e estava prestes a abrir meu próprio escritório de design. Pequeno, mas meu. Foi quando minha avó paterna, vovó Estela, entrou em cena de forma mais presente na minha vida. Ela era diferente do resto da família. Prática, direta, e a única pessoa que sempre pareceu me enxergar de verdade. Ela me ligou um dia e disse: Marina, venha tomar café comigo amanhã. Tenho algo para conversar com você. Fui. Sentamos na varanda da casa dela, tomando café coado e comendo pão de queijo caseiro. Ela me olhou nos olhos e disse: Você está construindo algo real, não está? Engoli em seco. Estou tentando, vovó. Não me venha com essa modéstia falsa. Você está conseguindo, e sei que ninguém lá em casa está prestando atenção, mas eu estou. Ela pegou minha mão. Não deixe essa família te fazer sentir pequena. Você tem algo que nenhum deles tem. Você sabe construir do zero. Essas palavras ficaram comigo. Me deram força para continuar, mesmo quando parecia que eu estava invisível para todos. E então veio o jantar. Aquele maldito jantar de noivado de Isabela. Meus pais alugaram um salão chique. Contrataram buffet, decoração cara, tudo perfeito. Isabela estava radiante com seu vestido de grife e Ricardo ao lado, sorrindo para todos, como um casal de revista. Eu cheguei sozinha, de vestido simples mas elegante, cabelo preso. Trouxe um presente discreto, uma peça decorativa que eu mesma havia escolhido com cuidado. Ninguém reparou muito em mim, como sempre. Eu estava bem com isso, ou pelo menos fingia estar. Foi durante o jantar que as coisas começaram a desandar. Estávamos todos sentados à mesa principal, quando um primo distante, Bruno, que trabalhava com arquitetura, começou a falar comigo. Marina, ouvi dizer que você está com uns projetos legais. Minha namorada viu seu trabalho no Instagram de uma amiga. Disse que ficou incrível. Eu sorri discretamente. Ah, obrigada. Tenho feito alguns projetos, sim. E ouvi também que você comprou uns apartamentos. Investimento, né? Inteligente. Foi aí que Isabela virou a cabeça tão rápido que quase derrubou a taça de vinho. Você comprou apartamentos? Plural? Desde quando? O silêncio na mesa foi instantâneo. Mamãe olhou para mim com aquela expressão de surpresa misturada com algo que eu não conseguia decifrar. Papai pareceu confuso, como se eu tivesse anunciado que estava me mudando para Marte. Faz uns anos já. Respondi calmamente. 3 imóveis. Estou alugando todos. Isabela soltou uma risada alta, forçada. Você? Proprietária de imóveis? Como? Com salário de decoradora? Senti a mesa inteira me olhando. O noivo dela, Ricardo, parecia desconfortável. Mamãe colocou a mão no braço de Isabela como se dissesse, não agora. Mas Isabela não parou. Quer dizer, Marina, não me leve a mal, mas você sempre foi meio, como posso dizer, esforçada demais? Sabe, tentando provar algo o tempo todo. Agora me vem com essa história de ser investidora? Meu sangue ferveu, mas mantive a voz firme. Não é história, Isabela. É trabalho. Algo que você talvez não reconheça porque nunca precisou fazer. Ela ficou pálida. Você está me chamando de quê? Estou dizendo que trabalhei duro, economizei, investi, construí algo. Sem a ajuda de ninguém. Papai limpou a garganta tentando intervir. Marina, talvez não seja o momento... Mas foi quando vovó Estela, que estava sentada na outra ponta da mesa, bateu o garfo no prato com força suficiente para fazer todos olharem para ela. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Ela se levantou devagar, apoiando-se na bengala, e olhou diretamente para Isabela. Depois para meus pais. Depois para mim. E então ela disse algo que fez o ar da sala parecer escasso. Se Marina é a decepção desta família, então que Deus me livre de estar cercada de sucessos como vocês. Isabela ficou branca. Mamãe abriu a boca, mas nenhum som saiu. Papai olhou para baixo, para o prato, como se quisesse desaparecer. Ricardo pigarreou desconfortavelmente, e alguns convidados começaram a se mexer nas cadeiras. Vovó não elaborou. Simplesmente pegou sua bolsa, acenou para mim com a cabeça e saiu do salão, lenta, mas determinada. Eu fiquei congelada por alguns segundos, depois me levantei, agradeci pelo jantar de forma educada e segui minha avó. Encontrei-a no estacionamento, parada ao lado do carro dela. Vovó. Ela me olhou com aqueles olhos firmes e disse: Você não precisa mais da aprovação deles, Marina. E eu não vou mais fingir que está tudo bem enquanto te tratam assim. Dirigi de volta para casa em silêncio,
mas com um peso saindo dos meus ombros. Essa noite foi o começo de algo maior. Foi a noite em que eu parei de aceitar as migalhas de atenção da minha família. Foi a noite em que percebi que eu não precisava mais deles para validar quem eu era. E foi também a noite em que Isabela decidiu que não ia deixar por isso mesmo. Ela nunca soube perder. E eu estava prestes a descobrir até onde ela estaria disposta a ir para me derrubar. Nos dias seguintes ao jantar de noivado, o silêncio foi ensurdecedor. Ninguém da minha família me ligou. Nenhuma mensagem. Nada. Era como se eu tivesse cometido algum crime imperdoável ao simplesmente existir e ter sucesso. Isabela, por outro lado, estava mais ativa do que nunca nas redes sociais. Posts sobre o casamento, sobre Ricardo, sobre como estava grata por ter uma família que sempre a apoiou. Cada palavra era uma alfinetada disfarçada, e eu sabia disso. Mas então, as coisas começaram a ficar estranhas. Bizarras até. 2 semanas depois do jantar, recebi uma ligação da imobiliária que gerenciava meus aluguéis. Marina, temos um problema. Recebemos uma denúncia anônima de que um dos seus imóveis tem irregularidades na documentação. A prefeitura vai mandar um fiscal. Meu coração disparou. Que tipo de irregularidade? Todos os meus imóveis estão regularizados. Eu tenho todos os documentos. Eu sei. Mas a denúncia foi feita e eles são obrigados a verificar. Pode causar um atraso nos contratos de locação. Desliguei o telefone com as mãos tremendo. Não havia nada errado com meus imóveis. Eu tinha sido meticulosa com cada detalhe, cada papel, cada aprovação. Mas a semente da dúvida havia sido plantada. E então, começou a cascata. 1 semana depois, recebi um e-mail de um cliente importante, cancelando um projeto grande de decoração de um escritório corporativo. Recebemos algumas avaliações preocupantes sobre seu trabalho e decidimos ir com outra empresa. Mas eu não tinha avaliações ruins. Nunca tinha tido. Fui verificar. Alguém havia criado perfis falsos no Google e em sites de avaliação, postando comentários devastadores sobre meu trabalho. Não cumpriu prazos, péssimo atendimento, cobrou além do orçamento e entregou trabalho medíocre. Tudo mentira. Tudo recente. Tudo anônimo. Passei 3 dias tentando remover essas avaliações, provando que eram falsas, contatando as plataformas. Foi exaustivo e humilhante. E, no fundo, eu já sabia quem estava por trás disso. Mas a gota d'água foi quando recebi uma notificação da Receita Federal. Alguém havia feito uma denúncia anônima, alegando que eu estava sonegando impostos. Tive que contratar um contador para fazer uma auditoria completa, provar minha inocência e lidar com o estresse de uma possível investigação. Foi nesse momento que eu parei de tentar ser a pessoa maior. Parei de engolir calada. Parei de acreditar que silêncio era dignidade. Liguei para um velho amigo da faculdade, Tiago, que trabalhava com segurança digital e rastreamento online. Tiago, preciso de um favor. E preciso que seja discreto. Ele conseguiu rastrear os IPs das avaliações falsas. Todos vinham do mesmo lugar. O apartamento que meus pais haviam comprado para Isabela. Alguns eram do computador dela, outros do celular. Ela nem tinha se dado ao trabalho de esconder direito. Você quer que eu documente tudo isso? Tiago perguntou. Tudo. Prints, timestamps, logs de IP. Quero que seja irrefutável. Enquanto Tiago trabalhava nisso, comecei a cavar mais fundo. Liguei para a imobiliária e descobri que a denúncia à prefeitura havia sido feita por e-mail, de uma conta descartável. Mas o texto tinha erros de português muito específicos. Erros que eu reconhecia. Isabela sempre confundia mas e mais. Sempre esquecia acentos em palavras como está. Peguei o e-mail da denúncia e comparei com posts antigos dela em redes sociais. A linguagem era idêntica. As mesmas construções de frase. Os mesmos erros. Eu tinha a prova. Agora precisava decidir o que fazer com ela. Fui visitar vovó Estela. Ela estava no jardim, regando suas orquídeas. Quando me viu, sorriu. Sabia que você ia aparecer. Vi aquela expressão no seu rosto. Sentei com ela e contei tudo. As denúncias, as avaliações falsas, a Receita Federal, as provas que eu tinha. Esperava que ela me aconselhasse a perdoar, a ser a pessoa maior, a deixar pra lá. Mas vovó Estela me surpreendeu. Ela ficou em silêncio por um longo momento, depois disse: Sabe qual é o problema de sempre ser a pessoa maior, Marina? É que você fica curvada o tempo todo. E uma hora, sua coluna quebra. Olhei para ela, processando. Sua irmã precisa aprender que ações têm consequências, e sua família precisa ver quem ela realmente é. Não para destruí-la, mas para que ela pare de destruir você. O que você acha que eu deveria fazer?
Vovó sorriu, um sorriso pequeno e perigoso. O casamento dela é daqui a 6 semanas, não é? Engoli em seco. É. Então você tem tempo para planejar. E eu vou te ajudar. As semanas seguintes foram intensas. Continuei meu trabalho normalmente. Resolvi os problemas que Isabela havia criado. Reconstruí minha reputação online com depoimentos verdadeiros de clientes satisfeitos. Mas nos bastidores, vovó Estela e eu estávamos arquitetando algo maior. Descobri, através de conversas casuais com primas e tias, que Ricardo, o noivo de Isabela, vinha de uma família extremamente tradicional e séria. Seu pai era um empresário respeitado, obcecado por reputação e caráter. Ele havia aprovado Isabela porque ela parecia ser a noiva perfeita, educada, de boa família, sem escândalos. Mas ele não sabia quem ela realmente era. Através de Tiago, consegui não só as provas da sabotagem, mas também descobri algo mais. Isabela havia mentido para Ricardo e para a família dele sobre várias coisas. Disse que tinha se formado com honras na faculdade, não tinha. Que havia trabalhado em uma agência de publicidade renomada, tinha sido estagiária por 3 meses. E que seu pai havia investido no negócio dela. Na verdade, ela nunca teve negócio nenhum. Só gastou o dinheiro em viagens e roupas. Vovó Estela, com sua rede de contatos de décadas, conseguiu o e-mail pessoal do pai de Ricardo. Ele joga golfe com um primo meu. Confio nele. É um homem justo, mas não tolera desonestidade. Preparamos um dossiê. Nada emocional, nada dramático. Apenas fatos. Prints das denúncias falsas, rastreamento de IP, comparações de linguagem, provas de que Isabela havia mentido sobre suas credenciais, e um breve histórico de como ela havia tentado sabotar minha vida profissional. Incluímos também uma carta, escrita por mim, explicando que eu não estava tentando destruir o casamento, mas sim proteger Ricardo de alguém que havia demonstrado um padrão de comportamento desonesto e manipulador. Se ela faz isso com a própria irmã, o que fará em um casamento quando as coisas ficarem difíceis? Enviamos o dossiê 3 semanas antes do casamento. E então, esperamos. 5 dias depois, recebi uma ligação de um número desconhecido. Marina? Aqui é Roberto, pai do Ricardo. Meu estômago virou. Olá, senhor. Recebi seu material. Verifiquei tudo com minha própria equipe. Está tudo correto? Sim, senhor. Cada palavra. Ele suspirou pesadamente. Obrigado por me informar. Sei que não deve ter sido fácil. Não foi, mas era necessário. Concordo. Vou lidar com isso da forma apropriada. O telefone desligou. 2 dias depois, Isabela apareceu na porta do meu apartamento. Estava visivelmente abalada, sem maquiagem, cabelo bagunçado. Você fez isso? Você mandou aquele arquivo para o pai do Ricardo? Olhei para ela sem piscar. Fiz. Por quê? Por que você quer destruir minha vida? Dei um passo à frente. Eu não destruí nada, Isabela. Você fez isso sozinha quando decidiu me sabotar. Quando criou perfis falsos, denúncias mentirosas, quando tentou arruinar meu negócio porque você não suportava me ver bem-sucedida. Eu nunca. Não minta. Tenho todas as provas. IPs rastreados, análise de linguagem, tudo. E o pai do Ricardo também tem. Ela começou a chorar. Ele cancelou o casamento. Disse que não pode casar com alguém em quem não confia. A família dele está nos investigando. Meus pais estão furiosos comigo. Tudo está arruinado. Parte de mim sentiu pena. Uma parte pequena. Mas a maior parte de mim, a parte que havia sofrido anos de menosprezo, de invisibilidade, de sabotagem, estava finalmente em paz. Você teve a chance de ser feliz sem me derrubar. Isabela, você tinha tudo. Apoio dos nossos pais, dinheiro, um noivo que te amava. Mas isso não era suficiente. Você precisava me ver falhar. Você sempre foi a forte, a independente. Eu precisava ser melhor que você em alguma coisa. E olha onde isso te levou. Ela saiu chorando. Não tentei consolá-la. Nos dias seguintes, a bomba explodiu na família. Minha mãe me ligou, histérica, me acusando de ter destruído o casamento da minha irmã. Como você pôde fazer isso? Ela é sua irmã. E mesmo assim ela tentou destruir meu negócio. Mamãe, ou isso não importa. Silêncio. Você não vai nem perguntar se é verdade o que ela fez? Não vai querer ver as provas? Isso não vem ao caso agora, Marina. O casamento sempre foi sobre ela, não é? Sempre. Isabela pode fazer qualquer coisa. Mas eu tenho que engolir calada porque não posso atrapalhar a princesa da família. Não é assim. É exatamente assim. E eu estou cansada. Desliguei. Meu pai ligou no dia seguinte.
A conversa foi diferente, mais contida. Marina, sua mãe me mostrou as provas que você mandou para o Roberto. É tudo verdade? Sim. Longa pausa. Eu não sabia que ela havia feito essas coisas. Ninguém nunca sabe o que Isabela faz porque ninguém nunca questiona. Ela sempre foi perfeita demais para ser questionada. Você está certa. As palavras saíram baixas, quase um sussurro. Nós falhamos com você. Por anos. Não respondi. Não sabia o que dizer. Não estou pedindo perdão agora. Sei que não mereço. Mas quero que saiba que estou vendo tudo com clareza pela primeira vez. E estou envergonhado. Foi a conversa mais honesta que tivemos em anos. Vovó Estela me ligou naquela noite. Como você está? Exausta. Mas bem. Arrependida? Pensei por um momento. Não. Bom. Arrependimento é para quem fez a coisa errada. Você só se defendeu. O casamento foi oficialmente cancelado. Ricardo rompeu o noivado e, segundo ouvi pelos bastidores familiares, deixou bem claro para Isabela que não poderia construir uma vida com alguém capaz de tanta manipulação. Isabela entrou em uma espiral. Trancou-se no apartamento por semanas, deletou todas as redes sociais e ficou furiosa com meus pais por não terem feito nada para impedir Marina. Quanto a mim, voltei ao trabalho. Os clientes que haviam cancelado retornaram depois que expliquei a situação e mostrei as provas de sabotagem. Alguns até se desculparam. Meu negócio não só se recuperou, como cresceu. A história havia se espalhado discretamente no meio empresarial. E muitas pessoas respeitaram a forma como eu havia lidado com tudo. Profissionalmente, com provas, sem drama público. 6 meses depois, abri meu segundo escritório. Contratei mais 10 funcionários. Comprei meu quarto imóvel. E pela primeira vez na vida, quando alguém da família perguntava como eu estava, era com genuíno interesse, não com condescendência. Isabela eventualmente saiu do apartamento e começou a trabalhar, de verdade dessa vez, em uma agência pequena. Ouvi dizer que ela está indo bem. Não falamos. Talvez um dia falemos. Talvez não. Meus pais tentaram se reaproximar. Lentamente. Sem pressão. Meu pai começou a me ligar uma vez por mês para perguntar sobre meu trabalho. De verdade. Ouvindo as respostas. Minha mãe me convidou para almoços. Só nós duas, onde ela finalmente fez perguntas sobre minha vida, em vez de só falar sobre Isabela. Ainda estamos em processo. Não sei se um dia voltaremos a ser próximos, mas a dinâmica mudou. Eu mudei. Deixei de ser a filha invisível, a decepção silenciosa, a que sempre cedia. Vovó Estela faleceu 1 ano depois de tudo isso, dormindo, em paz. No testamento, ela me deixou a casa dela e uma carta. Marina, você sempre foi minha neta favorita. Não porque você era melhor, mas porque você era real. Construiu seu caminho com as próprias mãos e nunca pediu nada a ninguém. Espero que esta casa seja o início de algo ainda maior. Continue sendo quem você é. Continue incomodando quem precisa ser incomodado. E nunca, nunca, volte a ser pequena para caber no espaço que outros definiram para você. Com amor, Vovó Estela. Chorei por dias. Hoje transformei a casa da vovó em meu escritório principal. As orquídeas ainda estão no jardim e eu cuido delas. Meu negócio continua crescendo. Tenho uma equipe incrível. E recentemente comecei a dar mentorias para outras mulheres que estão começando seus próprios negócios. Quanto a Isabela, cruzamos em um evento familiar recentemente, no aniversário de uma prima. Ficamos em silêncio por alguns segundos. Então ela disse baixinho: Você estava certa, sobre tudo. Não era um pedido de desculpas completo, mas era um começo. Eu sei, respondi. Ela assentiu e se afastou. Não somos próximas. Talvez nunca sejamos. Mas a guerra acabou. Não porque fizemos as pazes, mas porque eu venci. Não de forma cruel. Não por vingança pura. Mas porque finalmente parei de permitir que me tratassem como menos. E aprendi algo fundamental. Não existe nobreza em ser capacho. Não existe virtude em deixar as pessoas te pisotearem enquanto você sorri e aguenta. Às vezes, defender-se, mostrar as garras, expor a verdade, é o ato mais honesto e necessário que você pode fazer. Não sou a filha perfeita. Não sou a irmã compreensiva. Não sou a mulher que perdoa tudo em nome da família. Mas sou a mulher que construiu um império com as próprias mãos, que não pediu permissão, que não esperou aprovação, que não aceitou migalhas. E quando meus futuros sobrinhos ou filhos me perguntarem como consegui tudo isso, vou dizer a verdade. Parei de esperar que alguém me desse valor. E comecei a construir o meu próprio. Porque no final, a melhor vingança não é destruir quem tentou te derrubar.
é construir algo tão sólido, tão verdadeiro, tão inabalável, que nada que eles façam possa te alcançar. E eu construí exatamente isso. A história de Marina nos deixa com uma pergunta incômoda. Até onde podemos ir para nos defender? Ela não destruiu a irmã por maldade pura. Ela reagiu depois de ter seu negócio sabotado, sua reputação atacada e anos de menosprezo acumulado. Mas será que expor alguém publicamente, arruinar um casamento, é justiça ou vingança? Talvez a resposta esteja no que a avó disse. Uma hora sua coluna quebra. Existe um limite para quanto uma pessoa pode carregar. Marina não atacou primeiro. Ela não inventou mentiras. Ela apenas parou de proteger quem estava tentando destruí-la. E isso nos leva à verdadeira lição. Perdão não é sinônimo de passividade. Ser a pessoa maior não significa se tornar menor. Às vezes, a bondade precisa de limites. Às vezes, a paz só vem depois que você para de aceitar a guerra silenciosa que travam contra você. Marina poderia ter guardado as provas e simplesmente cortado o contato, mas ela escolheu a exposição. E agora vive com as consequências. Um negócio próspero, uma família fraturada e a certeza de que nunca mais será invisível. Ela trocou a aprovação deles pela própria dignidade. No final, cada um de nós precisa decidir. Vale a pena ser amado por pessoas que só te aceitam quando você é pequeno o suficiente para não ofuscar o brilho delas? Ou é melhor ser respeitado, mesmo que isso signifique ser temido? Marina escolheu respeito. E você, o que escolheria?